não enxergo. Provavelmente ela tá falando alguma coisa Sim, da cegueira. não, de gente com cegueira mesmo. Oi, vamos lá. Visão. Vamos ver se eu consigo chamar a Luísa aqui novamente. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo chamar a Luísa aqui novamente, gente. Eita. Eita. Oi, Luísa. Não deu tempo. Ei, eu não estava te ouvindo Vamos lá. direito. Então vamos. O pessoal tá falando assim, vamos para uma aula no Zoom. Então vamos mais um tempinho, né? Então Como eu vamos. estava dizendo, eu posso falar mais um pouquinho agora? Pode. Ou Você não? tem todo o tempo do mundo, Então, tá Luísa. bom. Olha, meu coraçãozinho pra você. O professor paga para falar, né? Eu falo assim, então nós precisamos de todos os profissionais e nenhum de nós deve prescindir da literatura, da mitologia, da antropologia, da sociologia, do direito e de todas as construções auxiliares que o mundo todo faz, que todo humano faz, né? E que todas elas nos auxiliam, né? E principalmente a literatura, as artes e as humanas como um todo, que são muito deixadas de lado por todos nós, de forma geral, pelas escolas, pelas instituições, são aquelas que nos dão um suporte enorme para alimentar essa busca de trabalhar com a nossa dor de existir, para sustentar um pouquinho, para dar um colo, para dar um aconchego. Então, o que estava dizendo do Tiago de Mello, ele vai dizer que existem várias formas de amor que estão muito ameaçadas de extinção na nossa terra, né? Que ele considera como as mais belas formas de amor e que eu concordo com ele. O Tiago de Mello é um poeta que está com 94 anos, ainda lúcido, ainda produzindo, né? E é meu poeta de cabeceira. E ele sempre cantou o amor, a vida e a liberdade. E ele vai dizer das formas de amor que são a delicadeza, a solidariedade, a bondade, a ternura humana, a atenção e o respeito. E uma das coisas que eu espero que as nossas escolas comecem a olhar para elas daqui para frente é que como esses valores nunca são trabalhados na escola. Na escola só se trabalha a competitividade, a nota, né? E a disciplina igual. E a individualidade, o individualismo. Não é nem a individualidade, é o individualismo. E essa é uma coisa que eu gostaria que as nossas escolas agora começassem a olhar. A repensar, tá? né? A repensar, porque elas não estão fazendo falta para muitos alunos que estão até gostando de estar distante de lá, porque lá falta isso. Verdade, né? Luísa. É entender, serviço como ser único, né? E diferente. E não ser melhor ou pior do que outros que não estão no grupo, né? Mas como diferente mesmo. Mas né? isso vai partir, né, Luísa, dos pais, né? Ou seja, o consumidor da escola são os pais. Se os pais não incentivam a isso, exatamente, ele não enxerga essa importância. Exatamente, Paulo. Aqui mesmo na nossa cidade, em Valadares, a gente tem uma escola que eu gosto muito das formas e que ela sempre lidou com a questão de conceitos. Ela precisou mudar isso de tanto que os pais forçaram a barra para ter nota. É isso. É mesmo? Sim. E muitos pais, eles não conseguem entender isso, que a criança precisa, o que é mais importante... Qual nota que você tirou? Que tanto que você já estudou? E aí tem uma perguntinha básica assim, meu filho, você está feliz hoje? Quando é que você fica triste? O que te deixa triste? O que te alegra? O que te faz bem? Essas são as perguntas que nós, operadores do simbólico, pais, professores, psicólogos, médicos, seja lá quem for que lida com criança, e todos nós lidamos com criança, precisamos começar a prestar atenção. Perfeito, né? Perfeito. Então, é na vida e no viver. E nós estamos prestando, a sociedade está prestando muita atenção no ter e no poder. Perfeito. E aí é o caos, é esse caos que nós estamos vivendo, que não é só aqui no Brasil, é no mundo. E eu estou falando tanto do caos da pandemia, quanto do caos político, que o cenário também no mundo, né? Não é só aqui. Por isso, porque todo mundo ligado ao autoritarismo, ao poder e ao ter. E nós precisamos urgentemente voltar o nosso olhar para o ser, para a autoridade, né?
e para o todo. Sim. Talvez aí E aí criarmos... são esses valores que o Tiago fala, porque quando a gente se apropria desses valores, e aí tem um pedaço de uma poesia dele, tem um livro dele que se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto, porque amanhã vai chegar. Sim, que lindo. Né? E como que a gente pode sustentar o escuro para que amanhã chegue? Se a gente sustenta esses valores, esse olhar e o estar inserido com todos e no coletivo, porém preservando a nossa subjetividade, né? A subjetividade de cada um, nós vamos estar conectados com quem? Com a pulsão de vida, com Eros, Sim. e não com Thanatos e a pulsão de morte. Né? E aí ele tem um pedacinho de um poema que eu adoro que fala assim: ainda que o gesto me doa, não encolho a mão. Avanço levando um ramo de sol, mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Ei, que lindo. Então, se ela está sempre acesa, é quando eu vou conseguir jogar um pontinho de luz Coisa mais linda. na escuridão, né? E isso vai me sustentar para eu encontrar as saídas e não ficar presa nos problemas e nas impossibilidades. Acho que era isso. Ai, que lindo, Luísa. A importância da família e dos pais em todo esse processo de construção, né? Sim, Nossa, enquanto ser sim. humano, enquanto E indivíduo. esse olhar, acho que ficou a palavra que mais mexeu comigo, acho que nessa aula de hoje, foi essa questão, como eu olho, como eu vejo, o que eu levo do outro, né, dentro de mim, o que está em ti, que está em mim, né? Então, voltar para mim e declarar esse olhar para o outro quando, como é que é? A presença se faz quando eu vejo o outro como ele é. Como ele é, Né? Isso aí. né? Sem o julgamento, sem a minha predisposição para ele que seja daquilo que ele E seja. nem como eu quero que ele seja, né? Isso, perfeito. Só pode ser como ele é. Verdade. E se eu aprendi a cuidar de mim e a minha... Isso é um processo, né, gente? Claro. E me olhar como eu sou e me respeitar como eu sou, automaticamente eu começo a conseguir fazer isso com o outro, com todos os outros. O outro mais próximo de mim, os outros mais distantes. Então, começa sempre de dentro. Começa sempre de dentro. Sempre. Sempre de dentro. Lembrei de uma história aqui que fala bem da narrativa e da parentalidade. Então conta. É de um romance que eu ganhei que a minha filha me apresentou. A minha filha mais nova me apresentou, que é um poeta angolano. Conta histórias, não é? Tá, que conta histórias. Ela está com um projeto lindo, abraçando com histórias desde Luísa, você da mandou a quarentena. história dela um dia que eu fiquei assim, apaixonada. Eu fiquei acho que uns 2 dias remoendo aquela história. As histórias estão lindas mesmo. Como é que é o nome E do aí projeto é uma conversa. dela? Como é que é o nome do projeto? Abraçando com histórias. Ai, que lindo. Depois você manda pra gente como é Eu que te mando o link aí. Já tá naquele que eu te mandei, aí você pode colocar. eu vou aí pro compartilhar então com o pessoal. Pode? Isso, pode, deve. E então é uma conversa de uma avó com o neto. Conversas de avó com o neto são preciosas, Não. porque a função dos avós, isso é uma outra coisa, né, gente? Assim, como que os nossos idosos estão sendo banalizados, desrespeitados. Eu vi um monte de chacota agora nessa época da quarentena, de tipo assim, dos filhos mandando nos pais com uma forma bruta, com uma forma, né? Depois, na nossa sociedade, nessa sociedade do consumo, o idoso, ele não é visto mais por tudo que ele já produziu e fez. Claro. Né? Como o velho que tem um saber, que tem um conhecimento, que tem uma experiência a ser transmitida, né? Ele é visto só como alguém que não produz mais, então não tem mais valor, não vale mais nada. Verdade, né? Luísa. Então, isso a gente precisa resgatar. Né? Os valores, né? Como eles são importantes, né, Luísa? Como eles têm os nossos valores, né? Para passar para os nossos filhos. Né? Exatamente. A gente precisa resgatar os nossos valores, não só com os nossos, mas como aqueles que vieram muito antes de nós, os indígenas, os negros, os portugueses, né? Que trouxeram valores também são importantes, né? E que a gente faz chacota. Já reparou como é que tem tanto de piada? Com os negros, com os indígenas. E nós temos misturas de todos eles. Eles também fazem parte da nossa história, eles também fazem parte da parentalidade, né? Naquilo que é o comum para todos. E a gente tem um total desrespeito com essas coisas todas, né? Então é um pedacinho só da história. Eu vou ler aqui. Ela está aqui perto.
É uma conversa de uma avó com um neto. Então, os avós devem sustentar primeiro os seus filhos adultos. Não é lá dizer como é que eles têm que viver e formar a família deles. Mas é estar por trás como um suporte, né? Orientando quando os filhos precisam vir buscar. Perfeito. Não é isso? Porque se eles estiverem lá com a sua história sustentando isso, esses filhos darão conta de sustentar a própria família de um jeito saudável. Dá o suporte. E jeito saudável não é jeito sem problema. Enquanto a gente existir, nós vamos ter problema para resolver. Sempre, né? sempre. Tá bem, né? Então, o Neto pergunta assim, histórias de antigamente é assim que já foram há muito tempo? Sim, filho. Então, antigamente é um tempo, avó? Antigamente é um lugar. Um lugar assim longe? Um lugar assim dentro. Que né? coisa mais... Olha que belezura. Que coisa mais Então, rica. Como diz a avó do Paulo, que coisa rica. Então não adianta a gente buscar lá fora, né? A gente constrói e busca aqui dentro. E aí sim, depois a gente transmite isso para o social, mas aí de uma forma saudável, ligada à pulsão de vida, ligada a Eros. E não ligada a Thanatos e a pulsão de morte. Perfeito, Luísa. Né? Perfeito. Fechando. E aí eu quero agradecer muito, né, o convite. Vi tantos nomes aí que eu não pude nem ver, porque passa muito rápido. Tinha muitas perguntas, mas eu deixei salvo já a outra live, tá no IGTV, que é onde o pessoal assiste os vídeos maiores, né? Tinha muitas perguntas. Bia, tinha alguma coisa? A Bia tá aqui, Luiz, me acompanhando aqui. Bia. Ei, Bia, tá falando. Ei, Lu, tá falando ali. Bia, tem alguma pergunta que seria mais que a gente não respondeu? Alguma coisa específica que a gente não respondeu? Fizeram uma pergunta falando sobre o impacto do estresse dos pais nos filhos. O impacto do estresse dos pais nos filhos. Que aí agora não é a questão dos filhos, é como que os pais estressados, que às vezes não pode, às vezes é um comércio, Luiz, que não dá para abrir, que não tem como abrir. E como que vai pagar as contas e como é que desconta isso, né? Sim. De novo, muitas palavras. Por quê? Eu falei no início que os filhos estão em permanente comunicação inconsciente com os pais. Sim. Então, quando esses pais estão com um monte de coisa na cabeça e também não trazem isso, não dividem isso com os filhos, independente da idade que eles têm, e com cada idade isso vai ser falado de um jeito diferente, né? E você não precisa se dirigir a um de cada vez, você vai falar e o outro que não entendeu vai perguntar, você vai falar aí para ele, né? Essas coisas, quando são faladas, por quê? Lacan vai retomar lá em Merleau-Ponty que a palavra é a morte da coisa. A coisa, essa coisa que a gente não nomeia, que é difícil nomear, que é difícil, né? Então, quando você põe uma palavra nela, ela já se dilui. Sim. Então, quando esse pai chega e essa mãe, preocupados, questão de coisa, com medo, com isso, com aquilo, e já vão dizer disso, por que nós não podemos dizer para os nossos filhos que nós estamos com medo, se nós estamos com medo? Isso reduz, que nós estamos nervosos, se nós estamos nervosos. A hora que a gente põe isso em palavra, primeiro esses filhos entendem que a questão não é com eles. Porque como o que angustia mais um ser humano é o outro ser humano angustiado, sim. Se esses pais são muito angustiados, essa criança vai ficar aflitíssima. Sim. Né? Mas a hora que isso é posto em palavras, ela... não é comigo, então é né? isso, né? Consegue pelo menos entender. E mais, as crianças, elas são... E os filhos, não são só os pais que fazem os filhos também fazem os pais. Muito. Né? Então, elas também vão ficar muito mais cuidadosas, sabendo o que elas podem fazer, o que elas não devem naquele momento, né? E com isso elas passam a entender. Isso é super importante, porque a criança, desde pequena, é importante para ela saber que ela também tem a capacidade de cuidar dos pais e que os pais aceitam esse cuidado, porque os pais não aceitam. E se eles não aceitam, eles não deixam que a criança lide com isso, que ela crie a sua autonomia e a sua força de vida. E que mostre também o seu valor, né? E aí nós vamos ter que invocar o Tiago de Mello de novo. Então invoca ele aí. E lá no poema que ele escreve, Os Estatutos do Homem, tem um pedaço. O poema é todo lindo, mas tem um pedacinho que eu acho maravilhoso, assim, que ele fala assim: a pior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. Então, quando uma criança vem cuidar, vem ensinar, se o pai não aceita, se a mãe não aceita,
ela não pode dar. Porque eu só posso dar o meu amor e o meu cuidado se o outro aceitar. Se ele não aceitar, eu não consigo dar por mais que eu queira. Perfeito, né? Perfeito. E as nossas crianças, desde sempre, desde bebê, elas têm muito para dar e elas nos dão muito. É verdade, né? E tirar isso delas é uma tortura, né? É uma judiaria, como dizia minha mãe, né? Minha avó que fala muito isso. Isso é uma judiaria. Tirar esse privilégio da criança também de se mostrar importante na vida dos pais, né? É um relato aqui, né, que marcou bastante há uns 15, 20 dias atrás. O Henrique estava bem preocupado e quieto no canto dele, né? Aí a Bia disse, o Henrique foi lá e chorou no quarto, eu não sei o que é. Aí eu chamei ele, o que é, Henrique? Aí eu estou muito preocupado. Eu estou preocupado com o quê? Preocupado com o dinheiro, que a gente está passando por um problema econômico sério. Eu digo, sim. E tu está enxergando teu pai preocupado? Não. Eu digo, então o que está te levando a ficar preocupado? O pai tem o papel dele, tu tem o teu papel. Quando o pai for ficar preocupado, o pai vai dizer assim, estou preocupado. Aí eu vou verbalizar. Está de acordo? Então, nós fizemos um pacto que eu verbalizaria isso para ele não ficar preocupado. E se eu ficasse, eu iria verbalizar para ele. E aí ele saiu tranquilamente, foi deitar e ficou em paz. Exatamente. E isso tem a ver com a questão da parentalidade, Paulo, assim, porque quando os papéis e as funções eles são distorcidos, por exemplo, uma criança que o casal parental, por exemplo, está imaturo com uma questão financeira, por exemplo, e lida com aquilo muito mal. Essa criança, mesmo muito pequena, ela vai tentar fazer esse papel. Só que não cabe a ela esse papel. Não é o lugar. E aí entra uma distorção. Então, a gente tem, assim, filhos ficando no lugar de pai ou de mãe. Irmão mais novo ocupando o lugar do irmão mais velho. Né? E isso são distorções. Isso traz adoecimentos. Trazem tanto adoecimentos físicos quanto adoecimentos psíquicos e, obviamente, adoecimentos sociais. É verdade. Né? Tem uma frase. Então, quando a gente, com as palavras, a gente tem que ir organizando os papéis e as funções. E cada um ficando no seu lugar, né? Cada um ficando no seu lugar. Porque quando fica no seu lugar, tudo fica mais confortável e mais claro. Né? E aí é possível deslocar do foco no problema. Quando a gente está focado no problema, a gente está grudado no sofrimento, né? Para focar na saída do problema. Perfeito. Porque aí a gente está lidando com a dor. Perfeito. Mas com a dor nós vamos conseguir construir alguma coisa. Com a dor a gente constrói a função de cada um de nós, o trabalho de cada um de nós. A gente constrói o nosso amor e as nossas relações com os amigos, que são assim, relações preciosas, né? Que todo mundo deve ter e preservar desde sempre. Né? A gente constrói prédios, a gente constrói a medicina, a gente constrói a psicanálise, a psicologia, as outras profissões todas, né? E a gente constrói as saídas. Perfeito. Manuel de Barros, um outro grande poeta nosso que morreu agora há pouco tempo, também com 91 anos de idade, ele fala assim, a força de nudez o ser inventa. É isso mesmo. Graças a Deus existe o tédio. E as nossas crianças estavam ficando sem esse espaço do tédio. É verdade, tá? Luísa. Porque aula marcada o tempo todo, brinquedos só eletrônicos, computador não tem espaço para o tédio. Se você não tem o tédio, você não inventa. É verdade. É o vazio, né? É na então a falta gente que inventa quando tem o tédio e quando tem essas catástrofes que nós estamos vivendo agora. É verdade. E a gente só inventa a força de nudez. Isso. Né? Isso mesmo. Fantástico, fantástico. Muito bom. Tá? Muito, 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 muito obrigada, Luísa. Beijão, Que aula obrigado. maravilhosa. Muito obrigada pela sua aula, pela sua participação, seu carisma, seu amor, sua amorosidade enquanto ensina. Será a primeira de muitas, tenho certeza. Doeu muito, Luísa. Doeu. Eu falei com a Juliana assim, falar de bebê, de pai, de mãe, de parentalidade, psicanálise é muito fácil, difícil é mexer com a internet, com os botões. Isso que é difícil. Mas eu quero deixar também meu carinho para todo mundo que passou por aí, que eu não consigo ver. Até seu esposo passou aqui, doutor Guilherme passou por aqui, ó. Eu vi. Ele que passou. Ele não só passou, como toda hora ele vem aqui me ajudar a consertar uma coisa. Ai, que mimoso.
Manda um beijo para ele. Pois é. Um abraço para todos vocês, para todos os ex-alunos que eu vi passando aí, sobrinhos, familiares, minha filha que eu vi que passou aí também, pacientes que eu vi que passaram, assim. Verdade. Isso é precioso, assim, ver esse Chegamos momento, a né? casa de 80 pessoas assistindo, Luísa. Bem bacana. Acabei de ver minha irmã passando aqui. Minha irmã está lá em Morretes. Nossa. Acabou de passar aqui uma mensagenzinha. Pois é. Que bacana. Que bom. Obrigada, Luísa. Então, eu agradeço muito a honra e o convite. E foi muito bom. Foi ótimo para nós também. Obrigadão. Um grande beijo para nós. Com muitos olhares. E vamos que vamos. E muitas presenças. E vamos cantar que amanhã vai chegar. Isso mesmo. Tchau, valeu. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.